Olá, meus irmãos, a paz, a graça de Cristo Jesus esteja em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, enfim, que a paz de Jesus esteja em nossas vidas, o perdão de Cristo, a compaixão de Cristo, a graça de Cristo esteja em nossas vidas. Amém? Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para que você receba nossas mensagens da palavra de Deus, né? Sabemos que a palavra de Deus é uma revelação, é uma visão, é uma profecia. Você sabia disso? A palavra de Deus é revelação, visão e profecia, né? Essa é a verdade. Escute bem. Quando Deus fez Adão, fez Eva, Deus colocou os dois no paraíso. No paraíso. Escute bem, no paraíso, no jardim. E ali tinha tudo. Vamos supor que era um pomar, né? Pomar, né? Onde tem muitas plantações de frutas. Quando o homem errou, ou seja, Deus fez o homem, depois fez a mulher, e deu autoridade para o homem dominar e predominar tudo que estava debaixo do céu. Quando Adão pecou, juntamente com sua mulher, ele perdeu o direito de ser feliz. Essa é a verdade. Perdeu o direito de tudo. Mas a Bíblia diz, irmão, preste atenção, Adão tinha tudo, juntamente com sua mulher. Tudo, tudo. Mas a Bíblia diz que, por causa de um homem, todo mundo se perdeu. Mas por causa de um homem que pecou, falho, todo mundo se perdeu. Mas por causa de um homem reto, ressurreto, santo, todos tiveram o direito de ter a salvação novamente. Vamos entender essa palavra, irmãos? Aquele mesmo direito que Adão tinha juntamente com a Eva, lá no Jardim do Éden, foi trazido de volta pelo Senhor Jesus. Foi trazido de volta pelo Senhor Jesus para o seu povo. Jesus, ele disse assim, ó, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Alguns pregadores acham que essa abundância é para a eternidade. Não, irmãos. Sabe por quê? Ele disse assim, eu vim. Se fosse para a eternidade, o que Jesus ia dizer? Eu fui buscar vocês da terra para os céus, para que tenha vida abundante. Então, se fosse a eternidade lá no céu, Jesus dizia, eu fui buscar vocês para trazer para a eternidade, para que tenha vida e vida abundante. Ele não disse isso. Ele não disse, eu trouxe vocês para o céu para ter vida abundante, não. Ele disse, eu vim, ou seja, ele veio para a terra para trazer vida abundante. E ele diz, eu vim trazer gozo, e o meu gozo seja completo. Gozo, irmão, é alegria. Gozo é felicidade, é isso que Jesus quis dizer. É saúde, é cura, é prosperidade. A Bíblia diz que Jesus ele trouxe de volta o direito que Adão jogou fora. Lá em Isaías 53, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. Isso é uma revelação profética, irmãos. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nós sermos ricos. Essa riqueza não é só espiritual. O que é mais valoroso?
A riqueza espiritual ou a material? A espiritual. Se a riqueza espiritual já tem valor e nós podemos ter, quanto mais a riqueza material, irmãos. Tira da sua cabeça que pobreza, que miséria é sinônimo de humildade. Tira da sua cabeça que miséria, doença, enfermidade é sinônimo de ser provação de Deus, irmãos. Como é que a miséria é uma provação de Deus se a Bíblia diz que os patriarcas foram ricos? 4 homens, os 4 homens empresários, você sabe que Abraão, Isaac, Jacó e José foram 4 empresários, 4 patriarcas. Vocês sabem disso, né? Eram homens dos maiores homens de Deus, servos de Deus. Esses homens eram prósperos. Os patriarcas, todos foram prósperos. Todos. Todos. Acredito que até Manassés e Efraim, filho de José, foram prósperos. Davi, ele era um rei. E rei é como se fosse o presidente da República hoje. Davi foi o segundo homem coração de Deus. Quando a Bíblia diz segundo homem coração de Deus, era que o coração de Davi era sensível, era bondoso, só perdia para o coração de Deus. E Davi era um rei. É como se fosse o presidente da República hoje. Abraão, Isaac, Jacó e José. José foi governador do Egito. Esses homens eram como se fossem grandes empresários nos dias de hoje. Jó. As pessoas ficam preocupadas com a lepra de Jó, mas esquece que Jó, antes de ser leproso, ele foi um homem muito rico e depois que ele passou pelaquela situação, ele se tornou mais rico ainda. Tira da sua cabeça que você viver no hospital dia e noite é da vontade de Deus. Tira da sua cabeça que você viver com seu celularzinho sempre estragando é da vontade de Deus. Tira do seu coração, que é da sua mente, pensamentos, que ser pobre, ser miserável é humildade e ser rico é orgulho. Não, você está enganado. Tem rico que é humilde e tem pobre orgulhoso. E tem pobres orgulhosos. Essa é a verdade, irmãos. Então, presta atenção. Jesus, como é que a miséria é uma prova de Deus? É da vontade de Deus? Se Deus, ou melhor, Deus prosperou. Deus prosperou Gideão, que era o menor da casa dele. Deus abençoou Jefité, que entre os irmãos ele era humilhado, porque ele era filho dos seus irmãos, né? Ou melhor, ele era o pai de Jefité, tinha outros filhos, e Jefité era filho do pai dele com uma prostituta. E por Jefité ser filho de uma prostituta, os irmãos que era filho do pai de Jefité com sua própria esposa, eles rejeitavam Jefité porque era filho de uma prostituta. Ou seja, o pai de Jefité teve uma família, um casamento, e nesse casamento, o pai de Jefité teve vários filhos. Mas esse homem que teve vários filhos na família se envolveu com uma prostituta e gerou Jefité. E por isso ele era rejeitado pelos irmãos dele, né? Porque era filho do casamento, de um casamento real. E aí Jefité tinha vários irmãos. Vários irmãos. E esse homem, que era o pai de Jefité, se envolveu com a mulher que não era dele. E gerou Jefité. E foi desprezado pelos irmãos. Até que um dia os irmãos dele iam para a guerra, lutar contra os inimigos, e teve medo. E teve que chamar Jefité. Jefité disse, olha, eu vou, mas só vou se me colocar como chefe da batalha. Isso aconteceu.
E Deus abençoou Jefté. Deus abençoou Gideão, que era o menor da casa dele. O que quer dizer o menor da casa dele? Mais pobre, mais fraco, rejeitado, abandonado. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus, a Bíblia diz que Deus tira do monturo, do chão, o necessitado, o desvalido e faz sentar entre os príncipes. Ou não é esse Deus que você serve, que você busca? Presta atenção, gente, agora tem uma coisa errada. Eu atendo pessoas praticamente todo dia. Só pessoas vivendo doente, miséria, né? Gente, é uma coisa absurda. Eu fui analisar, não, tem uma coisa errada. Tem algo errado no meio disso tudo, gente. Deus prosperou seus profetas, seus reis, seus patriarcas, que eram empresários, né? Os patriarcas eram empresários. Abraão foi empresário, Isaac foi empresário, Jacó foi empresário, José foi empresário. Acredito que Efraim e Manassés, filhos de José, que foi governador do Egito, foram grandes homens prósperos, gente. Jesus, ele veio e curou leproso, mudo, surdo, aleijado, coxo. Aí você vem dizer para mim que a doença é a aprovação de Deus, que Deus quer ver as pessoas doentes. Ah, não, eu estou doente porque eu estou sendo provado. Escute. Talvez você é uma pessoa que ora há 10, 20, 30, 40, 50 anos e não vê nada acontecer. E muitos dizem, não vamos orar. Não é momento de orar mais, irmão. Aliás, é momento de orar, não de pedir mais, de tanta petição. Vocês parecem crente, evangélico, menino, criança, só sabe pedir. Só sabe pedir, gente, que negócio é esse? Preste atenção. Preste atenção. Você sabia que você pode estar blasfemando contra Deus? Quando você diz que Deus não veio prosperar mais, que Deus não veio curar? Isso é blasfêmia, irmãos. Isso é blasfêmia. Como é que um filho de rei é mendigo? Como é que um filho de um presidente é mendigo? Como é que um filho de um governador é mendigo? É pobre, é flagelo, é abandonado, é rejeitado. Não tem como, gente, preste atenção. Olha, me perdoe, gente, tem hora que eu evito até de conversar com alguns crentes. Porque você já vê a miséria estampada no rosto deles, na conversa deles, gente. Jesus veio trazer cura, prosperidade, vida abundante. Se eu não me engano, é lá Isaías, ou é Jeremias, capítulo 1, versículo 18. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se recusar a me ouvir, serei devorado à espada. Mas se recusardes a me ouvir, sereis devorado à espada. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se recusar a me ouvir, serei devorado à espada. Está cheio de pessoas sendo devorado à espada, porque recusa ouvir Deus. Aí tem uns irmãos que acham bonito dizer que está sofrendo, que está isso, aquilo. Para com isso, irmão. Tem irmã aí que sobe monte o dia inteiro, sobe monte, desce monte, há 10, 20, 30, 40, 50 anos e não sai nada. Não muda nada. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que nós somos libertos pela palavra e pelo conhecimento. Deus, ele disse, o meu povo sofre porque falta conhecimento. A minha palavra. Jesus disse lá em João 8,16, se eu não me engano. 8,32, eu acho que é isso. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Não é para você botar Deus na parede e dizer assim, Deus é ou não é, nada disso. Deus, ele é. Fazendo ou não, Deus, ele é. Agora, abre os seus olhos, irmãos. Abre os seus olhos. Você acha que miséria, pobreza em excesso é sinônimo de
é sinônimo de humildade? Não, é sinônimo de orgulho, de soberba. Tem rico que é humilde, tem pobre que é orgulhoso, prepotente, ganancioso, materialista. E não abre mão para nada. Você fala de uma oferta, já fecha a mão. Você nunca recebe nada de mão fechada, irmão. Você nunca recebe nada, minha irmã, de mão fechada. Recebe? Se alguém colocar algo na sua mão, de mão fechada, vai cair. Você não segura. Sabe por que muitas pessoas não recebem nada de Deus? Porque não sabem abrir mão para o próximo, não sabem abrir mão para a obra de Deus. Né? Quando abre, é o resto. Quando abre, é o resto. A Bíblia diz que quando Jesus estava pedindo oferta, ele olhava para o gasofilaço. Ele olhava para ver quem colocava resto ou quem colocava o melhor. A viúva pobre foi lá, colocou 2 moedas, todo o sustento da sua vida. Homens ricos colocou ouro, prata, mas colocou o que estava sobrando. Colocou muito, mas sobrando. Aos olhos dos homens era muito, mas Deus viu que estava sobrando. Aquela mulher colocou 2 moedas e colocou toda a sua riqueza. Preste atenção. Preste atenção. Preste a sua atenção. Que escute, miséria é sinônimo de orgulho. É verdade. Viu? Aí você fala assim, não, mas dificilmente entrar um rico no céu. Rico, que Jesus quis dizer, não é só o rico de dinheiro, não. Tem gente que é rico de orgulho. Põe o coração no celular, numa bicicleta, e 10% de um salário mínimo, ela coloca a riqueza. Né? Esse rico também. Quando Jesus disse que dificilmente entrar um rico no reino do céu, não é rico de dinheiro, não. Tem gente que é rico de soberba. Não tira 10% de um salário, porque acha que vai fazer falta. Esse 10% que você recusa a doar para a obra de Deus, é a sua riqueza. É o que você faz de riqueza. Deus abençoe, que Deus ilumine todos que são fiéis. Missionário, e aqueles que não são fiéis? Você precisa passar mais por um momento mais difícil para você valorizar que Deus ele quer te abençoar. E quando você não valorizar o que Deus tem de melhor, sua vida não vai mudar. E quando você não desprender de coisas materiais, sua vida não vai mudar. Essa é a verdade. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.